com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto que doeu muito em Davi e pesou no seu currículo. Foi a mão de Deus pesando contra ele. E nós, aqui no Brasil, estamos experimentando também momentos em que a mão de Deus está pesando sobre o nosso país. E Davi sabia que era por causa dele. Os crentes ainda não sabem que é por causa deles que a mão de Deus está pesando no Brasil. São assuntos que nós temos trazido aqui, que continuamente vamos lembrar o cumprimento dessas profecias que vão se agravar ainda, até que o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhe, chore, ore e passe a se converter de seus maus caminhos, para que então, só então, Deus possa sarar essa terra que está doente. O Brasil está doente por causa do pecado dos crentes. É preciso que a gente saiba disto. Davi foi um governante que amou a Deus, mas teve pontos falhos, muitos. Alguns deles pesaram junto a Deus. Por exemplo, Davi teve que se ver uma vez com uma fome de mais de 3 anos que assolou o país. Era por causa de um pecado passado, não da época de Davi, mas que pesou na sua época. Davi viu amargar a sua vida, manchar o seu currículo com aquela história do affair com a Batseba. Por causa daquele pecado da carne, Davi manchou muito o seu currículo e a mão de Deus pesou sobre ele. Mas talvez o que tenha doído mais em Davi foi o fato de a mão de Deus pesar muito sobre ele, matando outras pessoas por causa dele. Por causa do pecado dele, muitas pessoas morreram em Israel, e Deus mostrou claramente que aquelas pessoas estavam morrendo por causa do pecado de Davi. Eu creio que isso iria doer muito em qualquer um de nós. Outras pessoas indo para o inferno por nossa causa. Eu sendo causa de alguém se perder, ir para o inferno e morrer sem Deus. Isso deve pesar muito sobre alguém. E a Bíblia também diz: ai daquele que causar escândalo. Quem for escandalizado vai se perder. Mas ai daquele que causar o escândalo. O que quer dizer ai daquele? Quando Jesus diz: ai dos intérpretes da lei, ai dos pregadores que distorcem a palavra de Deus, ai desses. Esse ai é uma interjeição, creio que é isso, que denota o seguinte: a punição, castigo na eternidade para uma pessoa dessa vai ser terrível. Alguém usou uma expressão uma vez interessante, é só enfática: o inferno vai ser pouco para certas pessoas. O inferno vai ser pouco para certas pessoas. Isso é mais ou menos o que Jesus quis dizer. Ai desses, vai doer muito por toda a eternidade ter causado escândalo no Evangelho. E tem muita gente nas igrejas fazendo isso. Quando você espanta um novo convertido por causa de fofoca, por causa de zombaria, por causa de uma brincadeira, uma piadinha, uma gozação de mau gosto, quando você causa escândalo que alguém se afasta do Evangelho, meu irmão, ai de você no inferno. Ai de você. Bom, o Davi sentiu esse ai na cabeça dele. Eu quero me referir ao 2 Samuel 24 e vou começar o capítulo lendo assim: tornou a ira
tornou a ira do Senhor a se acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Para entender isso aqui, tem vários aspectos teológicos complicados aqui. Num texto diz que Satanás se levantou. Claro que Satanás só se levanta com a permissão de Deus. E Deus incitou a Davi, usando Satanás para levantar o recenseamento. Tem muita coisa que analisar aqui, mas eu quero continuar o texto. E este foi o pecado de Davi. O coração dele se ensoberbeceu, se envaideceu, talvez até estimulado pelo povo, por isso o povo é que foi morrendo, mas o fato é que o pecado foi de Davi, que era o rei, representava o povo, e a mão de Deus pesou sobre ele por causa daquele pecado. Afinal de contas, qual pecado? Mandar contar o povo. Mas isso é o que todo pastor quase faz na sua igreja, está contando o número de pessoas. Pois é, existem perigos seríssimos em você manipular números, e foi o que aconteceu com Davi. O Joabe, comandante do exército, que seria o executor daquele recenseamento, objetou: mas, majestade, o Senhor abençoe o país mais ainda, cada vez mais, não é porque o rei, meu senhor, quer isto. E Davi insistiu com ele: ô Joabe, eu estou dando uma ordem, bote o exército para percorrer o país e fazer um recenseamento, o levantamento de todas as pessoas, porque eu quero saber o número, eu quero saber o número. Bem, hoje o que mais as pessoas querem saber é o número de visualizações do que você postou, quanta gente gostou, quanta gente criticou, quantos seguidores você tem. As pessoas querem números, as pessoas estão vibrando com números, os políticos estão continuamente verificando levantamento de pesquisa de opinião para saber o número dos que aprovam, o número dos que rejeitam. As pessoas querem saber números para também se posicionarem e manipularem esses números. O Davi foi muito enfático: Joabe, eu quero saber o número. Deus falou: ah é? Você quer saber o número? Você vai saber. E pesou a mão sobre Israel. Mas desta vez aconteceu até uma coisa inédita que, ao que eu me lembre, não aconteceu em nenhum outro lugar da Bíblia. Deus mandou o profeta falar claramente com Davi que aquilo foi um pecado seríssimo e deu a Davi a opção de escolher o castigo entre 3 coisas. E Davi escolheu cair nas mãos de Deus, ou seja, a peste sobre o povo. E a mão de Deus pesou e matou muita gente. Davi se humilhou, chorou e foi muito humilhado naquele episódio. Por coincidência, que não é coincidência, é uma providência de Deus, esse capítulo 24 está juntinho do capítulo 23, que fala dos valentes de Davi. Foram os valentes que deram vitória. Quem dá vitória num partido político, numa eleição, numa igreja, numa obra de evangelização, não é a massa da quantidade de pessoas. São aqueles valentes que podem ser apenas meia dúzia, mas são os responsáveis pela vitória, os responsáveis pela manifestação do poder de Deus. Aqueles que oram, na maioria das vezes, nem são conhecidos, não são famosos, não são os que aparecem, não são as celebridades evangélicas. O evangelho está no Brasil do jeito que está, se espalhando, não por causa das celebridades. As celebridades estão levando carona. Sempre há aqueles que se fazem grandes, o espírito de Adonias. Eu sou importante, eu quero reinar, eu quero um cargo, eu quero liderar, eu quero fazer uma marcha para o evangelho no Brasil, eu quero liderar, eu quero ser o tal, porque afinal de contas eu sou celebridade, já fui artista, já fui jogador de futebol, afinal de contas eu quero ser líder, porque eu sou muito importante.
Isso é um câncer no evangelho. Se os grandes todos se perdessem no Brasil de hoje para amanhã, seria um lucro fantástico para a igreja no Brasil, se Deus decepasse os grandes todos. Não é por causa de grandes, os grandes estão estragando a obra do Brasil. Quem leva o evangelho são os pequenos. O amor de Deus, em especial, é para com os pequenos. Jesus pregou o evangelho nas praças, não foi para palácio pregar para celebridade nenhuma. Jesus diz que o evangelho é pregado aos pobres. A gente precisa entender isso. Quem faz o evangelho crescer são os pequenos, os pobres, os humildes. Não é celebridade nenhuma, não é nenhum grande pregador, grande cantor, grande isso e grande aquilo. Seria ótimo que Deus levasse os grandes todos de vez, para que grande fosse só Jesus no nosso meio. Mas infelizmente nós estamos aí assistindo shows de vaidades pessoais, e isso é triste. Davi dá o tom aqui. Se alguém faz isso, está desagradando a Deus terrivelmente. E a mão de Deus pesou sobre o Davi para ele aprender. A vitória Deus dá através dos valentes, dos fiéis, que às vezes são anônimos, nem aparecem. Os irmãos que estão orando, buscando o Senhor, consagrando a vida, a igreja às vezes nem sabe quem são esses, mas é por causa deles que Deus está abençoando, é por causa deles que Deus está fazendo o evangelho crescer. Mas agora há uma outra situação no Brasil que aconteceu em Jerusalém. Onde é que estão esses? O problema é que eles não estão mais. Os grandes atraíram tanto a atenção, a mídia, os números, a glória e o dinheiro evangélico para eles, para os grandes, que os pequenos ficaram desanimados e hoje quase que não há nem pequeno mais na brecha, orando, chorando e se consertando diante de Deus. Então, é por causa disso que a ira de Deus vem. O Senhor disse, é pelo fato de não haver nenhum que esteja na brecha, nem orando a mim, que a ira vem sobre esta nação. Vamos aprender essa lição que a duras penas o Davi nos deixa. Não é por causa de número, não é por causa de grande, nada de aparência, é por causa da fidelidade de valentes fiéis. E que você queira ser um dos tais, meu irmão, minha irmã.